Durante a Segunda Guerra Mundial, os crimes de guerra cometidos pelas potências beligerantes deixaram uma marca indelével na história. Enquanto atrocidades como o genocídio sistemático do Holocausto e as grandes represálias da União Soviética estão bem documentadas, há um aspecto profundamente perturbador que, por décadas, permaneceu nas sombras: os abusos sexuais em massa e sistemáticos perpetrados por todas as grandes potências envolvidas. A Alemanha nazista, a União Soviética e os Estados Unidos, responsáveis por algumas das atrocidades mais conhecidas, também compartilhavam uma prática sombria em comum: a exploração sexual de mulheres, tanto no campo de batalha quanto em territórios ocupados. Essas mulheres presas em um ambiente de violência extrema não foram apenas vítimas de abusos físicos, mas tiveram sua humanidade despojada de uma maneira que minou suas identidades e sua vontade de lutar. De todos os lados, o abuso sexual era uma ferramenta de controle, humilhação e destruição. Os testemunhos daqueles que sobreviveram a essas experiências revelam uma verdade difícil de encarar. No caos e na barbárie da guerra, a violência sexual foi usada como um meio de quebrar as pessoas, uma ferida que perdura mesmo além do fim do conflito. Até onde a crueldade humana foi nesse sentido? O inferno silenciado. Violência sexual e repressão na ascensão do nazismo. Em 1933, quando Adolf Hitler ascendeu ao poder, a Alemanha nazista iniciou um período de escuridão sem igual. Sob a liderança de Hitler, o Partido Nazista implementou uma ideologia de ódio extremo que buscava a pureza racial e o extermínio daqueles considerados inimigos do Estado. Um dos primeiros e mais macabros projetos do regime foi a construção dos campos de concentração. Inicialmente destinados a abrigar opositores políticos, esses campos logo se expandiram para acomodar milhões de pessoas categorizadas como indesejáveis: judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e prisioneiros de guerra, entre outros. A violência e a opressão desencadeadas nesses lugares tornaram-se uma manifestação física do ódio do regime nazista. O povo judeu, em particular, sofreu um dos genocídios mais aterradores da história humana. Em poucos anos, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados em uma série de campos de extermínio e guetos, utilizando métodos que incluíam execuções em massa, câmaras de gás e trabalho forçado. A violência e a brutalidade tornaram-se a norma, e a humanidade das vítimas foi sistematicamente apagada, transformando-as em meros números e cadáveres. Por mais de uma década, as comunidades judaicas, junto a outros grupos perseguidos, foram vítimas de uma onda de ódio desenfreado, maus tratos e abusos que deixaram uma marca indelével na história. Embora o Holocausto esteja amplamente documentado, um de seus aspectos mais sombrios e pouco explorados continua sendo a violência sexual infligida às mulheres. Durante muito tempo, esse sofrimento foi silenciado nos relatos históricos, ofuscado pelas atrocidades mais conhecidas, como os campos de extermínio e os massacres em massa. No entanto, a violência sexual foi uma realidade constante e brutal para muitas prisioneiras nos campos de concentração. As mulheres nos campos, tanto judias quanto de outras etnias e grupos, foram submetidas a uma violência sexual sistemática. Muitas vezes, as condições extremas de fome e sofrimento eram usadas como um meio de controle pelos oficiais e guardas nazistas. A escassez de alimentos, um recurso escasso nos campos, era usada para coagir as mulheres. Prisioneiras, especialmente mulheres e meninas, eram forçadas a manter relações sexuais em troca de uma ração de comida, medicamentos ou algum tipo de alívio temporário. A ameaça de morte ou tortura era constante, e muitas mulheres se viam presas em uma escolha impossível entre sobreviver pela submissão ou enfrentar a morte certa. Mas essa violência não se limitava à exploração física. As mulheres eram frequentemente usadas como cobaias em experimentos médicos nazistas, onde seus corpos eram submetidos a práticas desumanas. Esses experimentos, que incluíam esterilizações forçadas, testes de resistência à dor e outros procedimentos bárbaros, tinham como objetivo não apenas destruir seus corpos, mas também quebrar seus espíritos e eliminar qualquer forma de resistência. Além da exploração sexual, muitas mulheres sofreram torturas físicas e psicológicas que deixaram cicatrizes permanentes.
O abuso sexual tornou-se uma ferramenta de humilhação, não apenas para despojar as mulheres de sua dignidade, mas também para usar seus corpos como um meio de controle e repressão. As histórias dessas mulheres, que lutaram para sobreviver em condições impossíveis, muitas vezes foram enterradas sob os relatos mais conhecidos do Holocausto, mas suas vozes, embora silenciadas por gerações, agora começam a ser ouvidas. Corpos à venda. Himmler, exploração sexual. Heinrich Himmler, um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich e comandante-chefe da SS, não apenas orquestrou a brutalidade e repressão nos campos de concentração, mas também supervisionou um aspecto da vida nesses campos que reflete a extrema perversão do regime nazista. Himmler, preocupado com o bem-estar físico e psicológico dos homens sob seu comando, decidiu estabelecer prostíbulos tanto dentro quanto fora dos campos de concentração. Seu objetivo era manter os oficiais e soldados satisfeitos, para que pudessem continuar com seu trabalho sem serem distridos pelas tensões inerentes à brutalidade da guerra. Esses prostíbulos não eram uma exceção. Tornaram-se um componente sombrio da maquinaria de controle nazista. Em locais como Aitz da Habu, Andal e Zon, entre outros, entre 300 e 400 mulheres foram forçadas à prostituição, embora o número exato permaneça incerto. Essas mulheres não eram voluntárias, eram prisioneiras, sujeitas a uma forma de escravidão sexual sob o regime nazista. Havia 3 tipos de prostíbulos, cada um destinado a uma hierarquia diferente. Um para prisioneiras, outro para soldados e o mais exclusivo, para oficiais da SS, onde eram enviadas as mulheres mais atraentes. Para essas prisioneiras, a humilhação era ainda mais profunda. Elas eram oferecidas um programa de incentivo que prometia recompensas na forma de contato físico com soldados em troca de um desempenho melhor no trabalho forçado. No entanto, esse programa apenas reforçava a degradação dessas mulheres que viviam sob a ameaça constante de serem estupradas e sexualmente exploradas pelos mesmos homens que eram forçadas a servir. O aspecto mais grotesco desse sistema era a maneira como os nazistas mantinham controle sobre suas prisioneiras e outras vítimas desses prostíbulos. A mesma ideologia racista que ditava as políticas do regime nazista se refletia na organização desses locais. Judeus e pessoas de raças consideradas inferiores eram proibidos de entrar. A maioria das mulheres que acabaram nesses prostíbulos eram alemãs, muitas presas por prostituição ou por estarem ligadas a pessoas consideradas inimigas do Reich. Cinicamente, o regime que, por um lado, perseguia e punia a prostituição, não hesitou em transformar essas mulheres em escravas sexuais, forçando-as a viver nas mesmas condições que prisioneiras de guerra, mas com o elemento adicional da violência sexual diária. Os prostíbulos dos campos de concentração não incluíam apenas mulheres alemãs, mas também prisioneiras espanholas, muitas das quais foram deportadas após a Guerra Civil Espanhola. Essas mulheres, que já haviam sofrido sob a repressão franquista, foram forçadas à prostituição em um campo de concentração nazista, um destino doloroso que as ligava em sofrimento com outras vítimas da brutalidade nazista. Firmin Caneras, em seu trabalho El Barracas Mueren, Las Barracas de las Mujeres, documenta com precisão histórica e uma abordagem crua a vida das mulheres submetidas à exploração e abuso em prostíbulos forçados. Entre os testemunhos coletados, destaca-se um relato assustador de uma prisioneira espanhola que expõe as atrocidades que sofreu durante um exame médico imposto pelas autoridades. Neste testemunho, a mulher descreve como foi forçada a se deitar em uma maca enquanto seu corpo tremia de medo. Foi ordenado que ela abrisse as pernas e, com evidente angústia, tentou cobrir os olhos com as mãos, como se isso pudesse protegê-la do horror do que estava prestes a acontecer. Um instrumento frio e metálico foi então introduzido em seu corpo de forma brutal, causando-lhe uma dor aguda. Por meio desse procedimento, um líquido desconhecido foi injetado nela, sem explicação sobre seu propósito. A incerteza era total. Ela não sabia se o líquido era veneno, uma substância experimental ou algum tipo de controle projetado para mantê-la sob o jugo de seus captores. O médico responsável por esse procedimento, identificado como Dr. Ludwig Stummer, agiu com total indiferença ao sofrimento da prisioneira. De acordo com o relato,
esse homem não demonstrou interesse nas lágrimas que escorriam pelo rosto da mulher. Para ele, seu trabalho não envolvia cuidar de uma pessoa, mas garantir que o corpo da prisioneira funcionasse e cumprisse os objetivos impostos pelo sistema repressivo. A produtividade era a prioridade absoluta, e qualquer vestígio de humanidade nas vítimas era ignorado ou deliberadamente esmagado. O testemunho também observa que, ainda chocada pelo procedimento, a prisioneira percebeu que seu cabelo não havia sido raspado, um detalhe que a levou a questionar seu destino. Enquanto outras mulheres eram raspadas antes de sua execução, ela percebeu que não seria morta imediatamente, mas sim destinada a algo ainda mais cruel, ser usada como um objeto a serviço dos interesses de seus opressores. Este testemunho, juntamente com outros coletados por Caneras, revela em detalhes comoventes o nível de desumanização e crueldade a que essas mulheres foram submetidas. Além da dor física, fica claro que o sistema não buscava apenas explorar seus corpos, mas também destruir sua dignidade e senso de humanidade. Esse testemunho perturbador reflete não apenas a brutalidade física e sexual imposta a essas mulheres, mas também a total indiferença e desumanização que prevaleciam nos campos de concentração nazistas. A dor e o sofrimento dessas mulheres não foram meras consequências colaterais da guerra, foram uma ferramenta sistemática de controle, projetada para destruir seus espíritos e manter a opressão viva. As histórias dessas mulheres, em grande parte silenciadas por décadas, finalmente começam a emergir, revelando um capítulo da história do Holocausto que ainda permanece mal compreendido por muitos. O preço do libertador: estupros e abusos, durante a invasão do dia D. Em 6 de junho de 1944, o mundo testemunhou uma das maiores e mais significativas invasões da história. O dia D, ou a Operação Overlord. As forças aliadas, compostas principalmente pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França e outros países, cruzaram o Canal da Mancha para desembarcar na Normandia. Esse ataque marcou o início de uma campanha decisiva para libertar o noroeste da Europa da ocupação nazista, a um alto custo humano e material. No entanto, entre as narrativas oficiais de heroísmo e sacrifício, há um capítulo sombrio que foi minimizado ou até silenciado por anos: os estupros em massa perpetrados por soldados americanos em solo francês. A percepção da França como um paraíso erótico entre os soldados americanos não surgiu espontaneamente. Desde a Primeira Guerra Mundial, as histórias dos veteranos sobre encontros sexuais com mulheres francesas se tornaram lendárias. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas histórias foram alimentadas e amplificadas pela propaganda militar, que apresentava a França e suas mulheres como um recurso disponível para os soldados americanos. Em revistas militares como Stars and Stripes, a França era retratada como um país onde as mulheres eram bonitas, acolhedoras e, em muitos casos, facilmente acessíveis. Esse estereótipo de uma França erotizada se enraizou profundamente na mente dos soldados, que chegaram para a invasão acreditando que as mulheres francesas lhes deviam algo, até mesmo seus corpos, como recompensa pelo sacrifício na guerra. A realidade, no entanto, era bem mais sombria. Apenas 2 meses após os desembarques, os primeiros relatos de violência sexual começaram a surgir. O que inicialmente poderia ter sido visto como um caso isolado rapidamente se transformou em uma onda de abusos. Os estupros não foram cometidos por soldados diretamente envolvidos no combate de linha de frente, mas por aqueles nas unidades de apoio logístico, onde a disciplina era mais frouxa e os soldados tinham mais tempo livre após seus turnos. Esses homens, sem a pressão imediata do combate, encontraram nas mulheres francesas um troféu que sentiam ter direito por direito. Testemunhos e registros históricos revelaram a extensão desses abusos, embora muitos desses eventos tenham permanecido enterrados por décadas. De acordo com historiadores como Robert Lilly e Mary Louise Roberts, entre 1944 e 1945, os tribunais militares do EUA na França julgaram 139 soldados por esses crimes. Desses, 68 foram condenados à prisão perpétua e 22 à morte. No entanto, esse número reflete apenas os casos oficialmente processados, e os historiadores sugerem que o número real de vítimas poderia ser muito maior,
já que muitas mulheres nunca denunciaram os abusos por medo de represálias ou pela vergonha e estigma social. O fato de esses estupros não terem sido plenamente conhecidos por tanto tempo reflete a complexidade e o silêncio em torno dos crimes de guerra cometidos pelos soldados da nação, que em muitos relatos históricos era vista como a salvadora da Europa. A contradição é brutal. Enquanto milhões de soldados americanos lutavam nas linhas de frente para derrotar o regime nazista e libertar os povos oprimidos, muitos desses mesmos homens cometeram atos de abuso sexual no país que supostamente estavam libertando. Em suas pesquisas, Lily e Roberts também destacam como o estigma enfrentado pelas vítimas desses estupros foi minimizado, tanto pelas sociedades francesa quanto americana, contribuindo para a perpetuação da amnésia histórica sobre esses crimes. Para muitas mulheres, ser atacada por soldados americanos não significava apenas uma violação física, mas também um ataque à sua dignidade e autonomia no contexto da libertação. Enquanto as potências aliadas celebravam a queda do Terceiro Reich, as mulheres que sofreram essa violência estavam presas em um ciclo de sofrimento sem justiça ou reconhecimento. O silêncio que envolveu esses eventos por tantas décadas revela algo profundamente perturbador sobre como as narrativas históricas foram construídas e as vozes das vítimas silenciadas. Apesar das tentativas de enterrar essas histórias no esquecimento, agora se sabe que as mulheres francesas, e particularmente as mais vulneráveis, foram vítimas de uma forma de violência sexual que foi vista como uma espécie de recompensa para os soldados que de alguma forma pensavam que tinham direito a elas. Assim como os crimes cometidos pelo regime nazista nos campos de concentração, a violência sexual durante a invasão do dia D destaca uma realidade mais complexa e perturbadora da guerra, onde ideais de liberdade e justiça eram, por vezes, acompanhados por uma exploração sombria dos mais vulneráveis. A história oficial da Segunda Guerra Mundial, com sua ênfase na libertação e no heroísmo, deve ser revista para reconhecer que ninguém, nem mesmo os heróis da guerra, escaparam do pecado. E as vítimas deste capítulo esquecido continuam a lutar para que suas vozes sejam ouvidas. A União Soviética e as atrocidades sexuais. A contribuição da União Soviética para a queda de Berlim e o fim do Terceiro Reich foi crucial. Em 12 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho iniciou sua ofensiva para o oeste, após ter penetrado na Prússia Oriental e na Pomerânia. Quando chegaram nas imediações de Berlim, o exército soviético parou temporariamente a 60 quilômetros da capital alemã, em uma linha defensiva ao longo do rio Oder. Este seria apenas o prelúdio da ofensiva final, que culminaria na rendição alemã em 2 de maio de 1945, dias depois de Adolf Hitler cometer suicídio em seu bunker. No entanto, à medida que as tropas soviéticas avançavam, o preço da vitória foi pago de maneira muito mais sombria. Na estrada para Berlim e durante a ocupação do território alemão, as atrocidades sexuais cometidas pelo Exército Vermelho foram numerosas, incontroláveis e, em muitos casos, sistemáticas. A violência contra as mulheres alemãs foi excessiva e as estatísticas de estupros cometidos por soldados soviéticos são aterrorizantes. Stalin deu aos seus soldados o direito de estuprar, roubar, matar, fazer o que quisessem. Foram essas palavras ditas por Lisa Salar, uma mulher protestante que atuava como operadora de teleimpressor no exército alemão durante a invasão soviética. Como muitas outras mulheres, ela foi vítima do horror desencadeado pelos soldados soviéticos. Lisa, como centenas de outras mulheres, foi usada não apenas como uma tática de guerra, mas também como um meio de punição e vingança contra o povo alemão. A violência sexual, no entanto, não foi um incidente isolado, mas uma prática massiva. E tanto os relatórios militares soviéticos e alemães, quanto os testemunhos de soldados e vítimas, confirmam a magnitude desses crimes. Em seu relato, Lisa Salar descreve como os soldados soviéticos não mostraram misericórdia. Eles não atiraram do porão, a colocaram contra a parede, alinharam com suas metralhadoras apontadas para nós e estupraram a mulher. Testemunhos médicos de hospitais de Berlim estimaram que entre 95.100 e 30.000 mulheres foram estupradas apenas na capital alemã,
o que representava cerca de 6% da população feminina da cidade. Essa violência não fazia discriminação por idade. As vítimas variavam desde meninas de 8 anos até mulheres com 80 anos. O que é ainda mais aterrorizante é que muitas dessas mulheres foram abusadas várias vezes, até por diversos soldados no mesmo dia. O horror foi sistemático e realizado com total desconsideração pela humanidade das vítimas. Durante o conflito, pelo menos 860 mil mulheres e meninas foram estupradas pelas forças soviéticas e aliadas. Esses números não são meras estatísticas. Eles refletem uma brutalidade sem limites. Embora algumas tentativas de justiça tenham sido feitas, muitos desses crimes foram insuficientemente documentados ou processados, e a memória das vítimas se diluiu no caos da guerra. Hoje, o tema dos estupros cometidos pelo Exército Vermelho continua sendo um tabu na Rússia, um aspecto da história que foi conscientemente evitado. Muitos meios de comunicação russos continuam tratando as alegações de violência sexual em massa como mitos ocidentais ou propaganda de guerra. No entanto, os testemunhos das vítimas e os relatos da época não deixam dúvidas sobre a escala desses abusos. A situação das mulheres russas durante a ocupação alemã também está repleta de horror. Embora os detalhes de como foram tratadas pelas tropas soviéticas sejam menos conhecidos, muitos relatos sugerem que as mulheres russas foram vítimas de violência sistemática, tanto nos territórios ocupados pelos nazistas quanto na própria frente oriental. No caso de prisioneiras de guerra e mulheres em territórios ocupados, a violência sexual foi uma das armas de guerra mais devastadoras. Um testemunho chocante sobre o abuso das mulheres durante a invasão soviética na Crimeia é uma fotografia tirada por um soldado nazista mostrando o corpo de uma jovem no chão. Sua saia está levantada, suas mãos cobrem o rosto, e as evidências sugerem que ela não foi apenas assassinada, mas também estuprada antes de sua morte. Esta imagem, que hoje é exibida no Museu Germano-Russo em Berlim, é um lembrete brutal das atrocidades sexuais cometidas não apenas pelos nazistas, mas também pelas forças aliadas no campo de batalha. O custo humano da guerra não é medido apenas pelas mortes, mas também pelo sofrimento das mulheres que foram reduzidas a objetos de violência sexual. Esses crimes não devem ser esquecidos ou minimizados. Na memória coletiva da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades sexuais cometidas pelas tropas nazistas, soviéticas e americanas devem ser uma parte integrante da narrativa histórica, não apenas como um lembrete da brutalidade da guerra, mas também como um chamado para refletirmos sobre os limites da humanidade em tempos de conflito. Estupro e assassinato de mulheres italianas na Segunda Guerra Mundial. A guerra é a coisa mais próxima do inferno na Terra. No entanto, para algumas mulheres italianas, a Segunda Guerra Mundial foi ainda pior. Em meio ao caos e à brutalidade do conflito global, as mulheres italianas enfrentaram uma crueldade inimaginável nas mãos das tropas invasoras. Um dos episódios mais sombrios e menos conhecidos desse período é o que hoje é chamado de Marocchinate, uma série de estupros em massa e assassinatos, principalmente realizados pelos Goumiers, soldados coloniais do Corpo Expedicionário Francês. Os Goumiers, compostos em sua maioria por marroquinos, eram conhecidos por sua ferocidade no combate e sua reputação de crueldade em relação às mulheres civis. Esses soldados, originários das colônias francesas no norte da África, como Marrocos, Argélia, Tunísia e Senegal, faziam parte das forças aliadas que combatiam na Península Itálica, sob o comando do general Alphonse Juin, um veterano oficial militar com uma história complexa que incluía inicialmente servir aos nazistas antes de se juntar aos aliados. Os Goumiers desempenharam um papel crucial na Batalha de Monte Cassino. A Batalha de Monte Cassino, também conhecida como a Batalha por Roma, foi uma série de 4 confrontos decisivos entre fevereiro e maio de 1944, com o objetivo de libertar a capital italiana do controle nazista. Monte Cassino, localizado em uma região montanhosa da província de Frosinone, era um ponto estratégico que os aliados precisavam capturar para avançar em direção a Roma. As forças alemãs defendiam ferozmente essa posição, estabelecendo a linha Gustav em um terreno acidentado que dificultava qualquer avanço aliado.
em 14 de maio de 1944, o exército francês, parcialmente composto pelos Goumier, lançou uma ofensiva para atravessar o terreno montanhoso e quebrar as linhas alemãs. Sob ordens explícitas do general Juin, os Goumier avançaram com uma brutalidade sem precedentes. Em vez de se limitarem ao combate militar, esses soldados começaram a saquear cidades e a estuprar mulheres italianas de maneira indiscriminada. Em uma única noite, em 18 de maio de 1944, milhares de Goumiers percorreram as encostas das montanhas da Ciociaria, cometendo atos de violência sexual e massacres que deixaram um rastro de horror e devastação. As Maroquinati não envolveram apenas estupros em massa, mas também torturas brutais e assassinatos de civis inocentes. Mulheres de todas as idades, de meninas a mulheres idosas, foram vítimas desses ataques sádicos. Os testemunhos das sobreviventes relatam cenas de desespero e terror, onde as mulheres foram forçadas a suportar abusos físicos e sexuais enquanto tentavam proteger suas famílias. Um exemplo comovente é o de Dom Alberto Terrilli, um padre paroquial que tentou salvar duas meninas, de 6 e 9 anos. Em vez de ser recompensado por sua coragem, ele foi brutalmente estuprado na frente das menores, simbolizando a completa desumanização e crueldade dos agressores. A brutalidade dos Goumier foi alimentada por um clima de impunidade. O general Juin lhes garantiu que, após vencerem a batalha, seriam os mestres absolutos do que encontrassem além do inimigo, garantindo que ninguém os puniria por suas ações. Essa autorização tácita permitiu que os Goumiers operassem sem restrições, cometendo atrocidades com total indiferença às vidas e à dignidade das mulheres italianas. O impacto das Maroquinati foi devastador. Em cidades como Esperia, Patrica, Pofi, Isoleta, Supino e Morolo, centenas de mulheres foram estupradas e mortas em curtos períodos de tempo. As cifras oficiais reconhecem mais de 2.000 mulheres e 600 homens como vítimas, embora o número real possa ser tão alto quanto 60.000, devido aos casos que não foram reportados por causa do estigma e do medo. Essas atrocidades deixaram cicatrizes profundas nas comunidades afetadas, com consequências que duraram gerações. Apesar da magnitude dos crimes, houve uma notável falta de responsabilidade. Os altos comandos franceses, incluindo o general de Gaulle e Alphonse Juin, nunca enfrentaram consequências pelas ações de suas tropas. A França, em sua tentativa de manter boas relações internacionais e evitar novos conflitos, optou por silenciar esses eventos horríveis. A Cruz Vermelha Internacional ofereceu assistência, mas o governo italiano rejeitou a intervenção para evitar agravar ainda mais as relações com a França, perpetuando assim um manto de silêncio sobre as Maroquinati. A dor e o trauma das vítimas permaneceram sem cura, e muitas mulheres italianas sofreram em silêncio por décadas. A falta de reconhecimento oficial e a impunidade dos perpetradores contribuíram para que essas histórias fossem esquecidas, relegadas a um capítulo obscuro e marginal da história da Segunda Guerra Mundial. Foi somente nos anos seguintes, graças ao trabalho de historiadores, sobreviventes e documentários como o filme La Ciociara, de Vittorio De Sica, que essas atrocidades começaram a vir à tona e a receber o reconhecimento que mereciam. Falta de reconhecimento da violência sexual, uma amnésia coletiva. A violência sexual perpetrada contra mulheres durante a Segunda Guerra Mundial permaneceu por décadas nas sombras da história oficial do conflito. Apesar de ser uma das experiências mais devastadoras para milhões de mulheres na Europa, Ásia e outras partes do mundo, essa questão continua sendo insuficientemente reconhecida, tanto na memória coletiva quanto na narrativa histórica dominante. A vergonha e o silêncio desempenharam um papel crucial nesta amnésia, e as vítimas frequentemente não encontraram um espaço adequado para relatar sua dor. A falta de atenção a esses crimes não se deve apenas à cumplicidade tácita da sociedade da época, mas também aos interesses políticos das potências aliadas, que estavam relutantes em reconhecer as atrocidades cometidas por seus próprios soldados. De todos os lados do conflito, o estupro foi usado como uma ferramenta de terror, controle e humilhação, com o objetivo de despojar as mulheres dos territórios ocupados de sua dignidade. Soldados, sejam alemães, soviéticos, americanos ou japoneses,
Cometeram atrocidades sexuais sistemáticas contra mulheres nos países que invadiram ou libertaram, e embora a violência de gênero fosse onipresente, as histórias das vítimas foram amplamente silenciadas. O regime nazista, com sua ideologia racista e expansionista, considerava as mulheres dos territórios ocupados, especialmente na Europa Oriental, como despojos de guerra. A ocupação alemã da União Soviética, Polônia e outros países é um exemplo claro de como as mulheres eram vistas como recompensas de guerra para os soldados. Os números exatos de estupros cometidos pelos soldados alemães são difíceis de determinar, mas estima-se que mais de 2 milhões de mulheres soviéticas foram estupradas pelas tropas alemãs, muitas delas nos primeiros meses da invasão alemã da URSS. No entanto, essas atrocidades não foram adequadamente registradas na história, já que a narrativa oficial do pós-guerra se concentrou em apresentar a Alemanha como a única responsável pelos horrores do conflito, enquanto os estupros e outros crimes sexuais cometidos pelos soldados alemães foram minimizados ou ignorados. O Exército Vermelho, após a invasão nazista, desempenhou um papel crucial na libertação da Europa Oriental, mas também esteve envolvido em inúmeros estupros. Após a captura de Berlim, em 1945, as tropas soviéticas estupraram milhares de mulheres alemãs em um ato de vingança pelos crimes cometidos pelos nazistas. Os estupros eram vistos por alguns soldados soviéticos como um direito da conquista, uma maneira de vingar as atrocidades sofridas pelos soviéticos sob a ocupação alemã. O fato de as mulheres alemãs serem vistas como inimigas e responsáveis pelos crimes nazistas contribuiu para a desumanização dessas vítimas. Apesar da magnitude dessas atrocidades, a narrativa soviética e a memória oficial do pós-guerra nunca reconheceram significativamente esses crimes sexuais. Soldados americanos também foram responsáveis por crimes sexuais durante a Segunda Guerra Mundial, embora a história oficial tenha tendido a minimizar ou justificar esses eventos em muitos casos. Durante a ocupação da Alemanha, Itália e Japão, inúmeros casos de estupros foram registrados, tanto contra mulheres alemãs quanto japonesas, muitas vezes perpetrados por jovens soldados em um contexto de desorganização e caos nas zonas ocupadas. Na Itália, mulheres foram sujeitas a abusos sexuais durante a campanha de libertação aliada em 1933 a 1944. E no Japão, milhares de mulheres foram forçadas a trabalhar como escravas sexuais no que é conhecido como mulheres de conforto, um eufemismo para a escravidão sexual imposta pelo exército japonês. O tratamento desses estupros foi amplamente ignorado nas narrativas oficiais dos países aliados. Enquanto se dava ênfase aos grandes feitos e à justiça da libertação, o sofrimento das mulheres, cuja única culpa foi estar no caminho dos soldados vitoriosos, foi negligenciado. As mulheres nos países ocupados, seja na Europa ou na Ásia, eram vistas como despojos de guerra, e suas vozes foram silenciadas pela cultura da vitória e do heroísmo. A história oficial da Segunda Guerra Mundial, tal como foi construída pelos vencedores, se concentrou principalmente nos aspectos heróicos do conflito, como batalhas, estratégias e vitórias. As histórias de sofrimento, especialmente aquelas que não se encaixavam na narrativa de bandidos e heróis, foram minimizadas. As vítimas de violência sexual, em particular, foram tornadas invisíveis. A vergonha e o estigma em torno da violência sexual na época tornaram impossível para muitas mulheres falarem sobre o que haviam sofrido, enquanto o trauma de muitas outras foi completamente ignorado pela sociedade e pela historiografia oficial. Por outro lado, o contexto da Guerra Fria e a rivalidade entre as potências ocidentais e a União Soviética também contribuíram para manter o silêncio sobre a violência sexual cometida pelos aliados. Reconhecer esses crimes teria desafiado a imagem dos aliados como libertadores justos e heróicos, o que teria consequências diplomáticas negativas no período pós-guerra. Além disso, os interesses políticos das grandes potências, que precisavam de coesão em suas respectivas esferas de influência, desincentivaram a abertura deste tipo de debate.